Muito bem-vindos nesse momento aqui, que temos todas as tardes, todo meio-dia, orando ao Senhor, pensando na Sua palavra, meditando na Sua palavra. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse momento e eu quero incentivar você a compartilhar nas suas redes sociais. Você pode compartilhar aqui no Instagram mesmo, através do aviãozinho que está aí do seu lado ou embaixo do seu vídeo. E também quero lhe avisar que vai estar disponível nos stories do perfil da Igreja Cristã Renovo durante 24 horas e também mais tarde estará disponível no YouTube. Se você estiver vendo no YouTube, não esquece de colocar aí o seu like e também se inscrever no nosso canal, porque isso é muito importante também para a gente saber quem é que está com a gente, tá bom? Então o Salmo 8 diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Salmo 8, nós estamos lendo. Então, irmãos, um salmo que nos leva a refletir sobre a grandeza de Deus, a sua majestade. Ele já inicia e termina com a mesma frase: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. A Bíblia fala várias vezes sobre essa majestade do Senhor. Ela diz que ele vestiu-se de majestade, que ele se vestiu de majestade, que os céus são o manto, são o seu manto, que as estrelas são a cortina da sua morada. Então, os salmistas, eles colocam muitas vezes a majestade do Senhor. A Bíblia está cheia de palavras que enfatizam a majestade do Senhor. Porque ele é majestoso, ele não somente é rei, mas ele é majestoso. Como isso é lindo, né? Existe uma característica da majestade que está acima do título de rei. Você compreende isso? Uma coisa é alguém ser rei, outra coisa é ele ter aquela presença majestosa que você percebe. Uma coisa é uma pessoa ter um título governamental ou um título de chefia. Outra coisa é ele ter uma presença que impõe respeito, que impõe uma majestade. É disso que ele está falando aqui no Salmo. Está dizendo, olha, o Senhor tem uma presença majestosa, um ar majestoso. Onde o Senhor está, ali existe um clima de respeito, de adoração. A tua presença impõe um santo temor. Como é majestoso o teu nome em toda a terra. Medite nisso. Ele diz, tu cuja glória é cantada nos céus. Aí ele diz, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza. Né? Ou veja só aqui que dos lábios dos pequeninos, dos mais fracos, que ele faz um contraponto com a segunda parte do versículo, onde ele diz que por causa dos teus adversários,
para silenciar o inimigo que busca vingança. Então, ele coloca os dois aqui no mesmo trecho do texto, né? Quando ele diz que vem louvor dos lábios diante dos adversários, dos lábios dos pequeninos. Então, quem são esses pequeninos? Somos nós. Muitas vezes fracos. Esses pequeninos aqui vão representar todos os que têm fraqueza, todos os fracos. E eles se fortalecem no Senhor. E esses adversários serão vencidos no meio dos louvores dos pequeninos. Então, é um incentivo a que nós, todos os que têm fraqueza, todos os fracos, levantemos as nossas vozes em louvor a Deus. Levantemos as nossas vozes em adoração ao Senhor nesse momento. E aí, nesse momento em que nós levantamos as nossas vozes adorando ao Senhor, o Senhor luta por nós, chega até nós e vence os seus adversários. Outra coisa que essa passagem aqui, esse trecho do Salmo 8, versículo 2, vai nos chamar a atenção é para o louvor das crianças, mesmo, literalmente. Como elas louvam verdadeiramente. Quando você vê uma criança louvando a Deus, você percebe que ela está com todo o seu coração falando aquilo para o Senhor. E nós somos incentivados a ser como crianças diante do Senhor. Ele mesmo diz que aquele que não se tornar como um destes pequeninos não pode entrar no reino dos céus. No versículo 3, nós vamos ver ainda mais da nossa limitação, da nossa fraqueza e da nossa pequenez diante do Senhor. Quando ele diz, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Sabe, nesses dois versículos, eu já penso em duas coisas. Tem duas coisas que me chamam a atenção aqui. A primeira é que ele diz assim, quando eu contemplo os teus céus e as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Sabe, tem faltado muito a nós essa contemplação. Nós não adoramos a natureza, nós não adoramos a criação. Mas a criação proclama a glória do Senhor, diz o Salmo 19. E o firmamento, as obras das suas mãos. Então, é algo importante, é um exercício importante. O exercício de contemplar as obras do Senhor, de verificar isso, de parar para pensar sobre isso. E nós temos falhado nisso. Nós pouco contemplamos aquilo que o Senhor fez. Então, quando você olhar para a lua, olhe para ela, você pode achar bonito e pode parar e pensar assim, foi Deus quem fez. Quando você olhar para as estrelas, se você estiver talvez no sertão, contemplando ali as estrelas, que dá para ver, né? Aqui a gente não consegue vê-las da mesma forma. Então, pense em quem fez as estrelas e como ele é muito maior do que o firmamento. Quando você vê uma planta, uma flor, seja o que for, contemple as belezas da criação de Deus. E remeta a Ele o louvor, remeta a Ele a adoração, a admiração. Quando você olhar para a criação de Deus, então não adore, não se admire somente da criação, mas remeta ao Criador a sua admiração. Diga, Senhor, se é linda esta flor, imagine como é lindo o meu Deus. Se é grande este firmamento, imagine como é grande e poderoso o meu Deus. Reflita sobre o Criador. E aí ele diz que a segunda meditação, nesses dois versículos aqui, no 3 e no 4, ele diz, eu pergunto, quem é o homem?
para o Senhor se importar com ele. Quem é o homem diante dessa beleza e dessa grandeza toda? Nós realmente somos muito pequenos diante de Deus. Nós somos muito pequenos diante do Senhor. Nós somos menos do que nada, na verdade. Apesar de que no versículo 5 ele diz: tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Um pouquinho menor. No original, no hebraico, o termo utilizado aqui é Elohim. Então, por isso, algumas traduções você vai encontrar tu fizeste um pouco menor do que Deus. Mas o termo Elohim não era usado só para Deus, apesar de significar Deus. Mas ele também é utilizado para os anjos. Por isso aqui tem essa tradução muito correta também, seres celestiais, ou talvez a sua diga anjos. Mas até mesmo para governadores era utilizado esse termo Elohim. É interessante saber disso. Mas o fato é que Deus nos fez, vamos utilizar essa tradução, nos fez um pouco menores que os anjos. Mesmo assim, a distância da nossa grandeza para a grandeza de Deus é absurda, não dá para medir. É uma distância muito grande. Não dá nem para fazer uma comparação aqui. Não dá para fazer uma comparação entre um grão de areia e o planeta, porque seria uma comparação errada. Não tem como a gente comparar a diferença da grandeza de Deus para a nossa grandeza. É muito pequeno. Mas o Senhor nos fez assim. E ele diz, olha, o Senhor nos coroou de honra nesta terra, né? E nos deu poder sobre o governo desta terra. Então, voltando lá para Gênesis, né, os irmãos que estão chegando, nós estamos meditando sobre o Salmo 8. Mas voltando lá para Gênesis, nós vamos ver que depois da criação, quando Deus criou o homem, depois de ter criado a terra e todo o universo, ele cria o homem, coloca o homem ali e a mulher e diz para eles, olha, governem, sejam fecundos, se multipliquem e governem sobre essa terra. E aqui o Salmo está confirmando isso quando ele diz, olha, o Senhor nos entregou o governo sobre todos os rebanhos, nos entregou, tudo está em nossas mãos. Então, irmãos, é algo que caminha junto. Deus, ele é majestoso, é grandioso, governa sobre tudo. Mas ele nos fez e nos entregou a gerência desta terra. Ele é o dono, nós somos os gerentes, somos os administradores. Então você toma decisões, você governa, talvez sobre a sua casa, você governa sobre as decisões que você toma na sua vida, você governa sobre a sua empresa, os seus negócios, você toma decisões, você caminha. E o Senhor vai também te dando esse poder para governar, mas também vai te dando responsabilidades sobre as decisões que você toma e também vai demonstrando na sua palavra qual é a vontade dele para que você tome decisões sábias, decisões certas. Então, nós nesse sentido somos um só com Deus, caminhando juntos com Ele, caminhando junto com o Senhor nas decisões, na caminhada nesta terra, na administração dessa terra. Por isso que Ele permite, por exemplo, que nós tomemos a decisão de escolher nossos governantes. É Ele quem escolhe no final, mas Ele nos dá esse poder de empreender, o poder de tomar decisões. Ele permite tudo isso. E Ele deu a nós a inteligência, a sabedoria para fazer isso todos os dias da nossa vida. Você compreende isso? E aí a irmã Fátima pergunta, afinal, por que Deus dá tanta atenção ao homem, né? Boa pergunta. O Senhor já poderia muito bem ter
detonado com tudo isso, né? E ele fez isso uma vez, mas ele teve tanta misericórdia que ele disse, eu vou salvar uma família para que ela prospere aqui, para que ela encha a terra e cumpra o meu projeto. Deus dá atenção ao homem, minha irmã e meu irmão, porque ele tem um projeto eterno. E esse projeto, esse propósito foi estabelecido antes da fundação do mundo. E esse propósito eterno de Deus é de ter uma grande família, com muitos filhos, todos eles parecidos com Ele mesmo em Cristo Jesus. Por isso Ele criou o homem e a mulher e os colocou no jardim. E Ele vai cumprindo esse propósito. Ele já sabia que o homem ia pecar. Ele já sabia que haveria uma queda. Ele já sabia de tudo o que haveria de acontecer. Mas Ele também já tinha proposto no seu coração, antes da fundação do mundo, de se despir da sua glória, vir a esta terra, morrer pelos pecadores, salvá-los do pecado e formar para si uma geração eleita, gente de propriedade exclusiva dele, gente que iria proclamar as virtudes daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo isso já estava proposto por Deus desde antes da fundação do mundo. E Ele tem cumprido à risca cada passo do seu propósito. Se você ler ainda em Gênesis 3, quando existe a queda do homem, o pecado está ali e o Senhor já coloca para ele, olha, haverá um que virá para esmagar a cabeça da serpente. Ali está o Evangelho, já em Gênesis, no início de Gênesis. Ali já está proposta a salvação para toda a humanidade. Então, meus irmãos, Ele nos ama e Ele cuida da nossa vida, mesmo que sejamos tão falhos. E aí ele termina, depois de dizer tudo isso, ele termina mais uma vez repetindo, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra. Não somente nos céus, mas o nome do Senhor é majestoso nessa terra. A profecia diz que essa terra se encherá da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Eu creio que essa glória do Senhor está em cada um de nós e ela se manifesta na terra e somos nós quem vamos encher a terra da glória do Senhor, espalhando a glória do Senhor por todo lugar onde nós andamos. Então, medite nisso, medite na palavra do Senhor e na sua salvação, porque Ele é poderoso para cumprir o seu projeto nas nossas vidas até o dia do Senhor. Como diz Filipenses capítulo 1 e 6. Ele é fiel para completar a obra que Ele iniciou em nossas vidas até o dia do Senhor. Eu creio nessa fidelidade do Senhor para cumprir o seu projeto e nos fazer semelhantes a Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos estar orando agora uns pelos outros. Eu queria que você nesse momento orasse também onde você está. Orasse pelos irmãos que você já viu aqui, que entraram, que comentaram. Você talvez conheça esses irmãos, talvez conheça todos, talvez conheça um ou dois. Não importa, eu queria que você nesse momento orasse também junto comigo. Nós temos nesse momento agora em torno de 20 pessoas conosco. Queria que você orasse por essas pessoas, pelas suas famílias. Tem gente vendo aqui em conjunto com outras pessoas. Então, é uma oração conjunta, uma oração da igreja, e não somente de um pelos outros, mas de uns pelos outros. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pelo Teu projeto eterno e porque o Senhor nos incluiu nos Teus planos. Graças a Ti, nós estamos aqui nessa manhã. Graças ao Senhor, nós podemos conhecer o Teu amor,
porque o Senhor nos amou primeiro, conhecer a Tua luz, porque o Senhor iluminou a nossa vida, conhecer, Senhor, o plano da salvação, conhecer a Tua graça. Tudo isso foi porque o Senhor decidiu fazer e o Senhor fez. Obrigado, meu Deus, por isso tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Quero te agradecer pela vida dos irmãos que estão aqui acompanhando, seja agora ao vivo, seja depois nas gravações, que o Senhor abençoe. Cada um está ouvindo a minha voz, que o Senhor traga a manifestação das suas bênçãos que já foram propostas pelo Senhor, que o Senhor cuide dos corações, dessas almas, que o Senhor cuide, Senhor, dos projetos, dos planos de cada um, que o Senhor alivie as tensões, que o Senhor tire toda a ansiedade do coração, que o Senhor acalme a nossa vida nesses dias, que o Senhor dê ideias empreendedoras, que o Senhor abra portas onde nós nem imaginamos para que estejamos supridos nas nossas necessidades materiais, físicas, emocionais e principalmente das espirituais, as quais o Senhor já supriu completamente em Cristo Jesus. Eu te peço, Senhor, mas já te agradecendo, sabendo que o Senhor cumpre todas as suas promessas e supres o teu povo em todas as suas necessidades. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos irmãos que têm nos acompanhado a cada dia, pelos irmãos que estão próximos, que têm cuidado uns dos outros, que têm se disposto, Senhor, a fazer uma ligação, fazer uma oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado amor uns pelos outros no meio da tua igreja. Cuida da tua igreja, Senhor. Não permite que os templos fechados venham a esfriar os nossos corações, mas que, pelo contrário, a chama da obra do Senhor, da presença do Senhor, esteja cada vez mais ardente no nosso coração. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém.